Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 6 de novembro de 2025. E vamos começar com Moscovo, de onde tivemos declarações bastante importantes. Primeiro tivemos as declarações por parte dos serviços de inteligência da Federação Russa a referir que os países da NATO e até a própria Ucrânia estão a preparar um ato de sabotagem na central nuclear de Zaporizhia. E por isso os russos estão-nos a dizer que a União Europeia, os países da NATO, inclusivamente os Estados Unidos da América, juntamente com a Ucrânia, estão a planear algo grande em termos de sabotagem que muito provavelmente vai causar vítimas entre os civis. Para já não sabemos se isto é verdade, se não, mas algo curioso neste aspecto é que os Estados Unidos, nesta altura, anunciaram que vão realizar testes de armas nucleares. E se nós juntarmos as duas peças, estamos a ver que para que a Ucrânia realize alguma sabotagem deste tipo, uma sabotagem de proporções enormes, é necessário, obviamente, dizer à Rússia para ter cuidado com a resposta, porque nós, Estados Unidos da América, possuímos armas nucleares que são funcionais e que podem atingir o território da Rússia. Em resposta a isso, o Vladimir Putin deu instruções para que as autoridades da Rússia relacionadas ao setor militar preparem respostas e que comecem também a testar armas nucleares, e tivemos o chefe das Forças Armadas da Rússia, o general Gerasimov, a referir que caso a Rússia não tome ação agora, o tempo para responder vai ser perdido. Portanto, temos aqui movimentações a nível geopolítico muito importantes a acontecer todas ao mesmo tempo, mas vamos ver como a situação se vai desenvolver nos próximos dias. Mas agora vamos passar aos ataques que a Rússia efetuou contra o território da Ucrânia e que a Ucrânia efetuou contra o território da Rússia. E relativamente aos ataques da Ucrânia, os ucranianos chegaram a atacar uma central termoelétrica mais a norte de Moscovo, na cidade de Volgorechsk, e tivemos já os vídeos das explosões e algumas imagens registadas deste local, e temos ali um incêndio que se desenvolveu. E a Rússia atacou o território da Ucrânia, principalmente na cidade de Dnipro, utilizando drones do tipo Geran, onde uma central termoelétrica foi atingida, mas também uma estação de comboios foi atacada. E temos aqui já os vídeos das explosões que se registaram no local, e inclusivamente os incêndios que se deram a seguir às explosões. Já a Ucrânia conseguiu atingir um depósito de drones russos do tipo Geran na cidade de Donetsk. Como podemos ver neste vídeo que as forças especiais ucranianas, os serviços de inteligência ucranianas, publicaram. E vemos aqui a explosão enorme que se resultou daquele depósito de munições, inclusivamente de drones do tipo Geran, da Rússia. E alguns destes drones também estavam a ser preparados para serem utilizados contra o território da Ucrânia. Mas agora vamos ao mapa e analisar os avanços que tivemos nas últimas 24 horas. Aqui da vila de Stepnohirsk, na ofensiva russa em direção a Zaporizhia, não tivemos nada de novo, tivemos apenas ataques registados pelos drones russos às posições ucranianas. Tivemos também algumas imagens geolocalizadas dentro desta vila e, portanto, a Rússia continua focada em tentar conquistá-la nas próximas semanas. Já do leste tivemos mais avanços não confirmados visualmente por parte da Rússia dentro da cidade de Uspeniivka, segundo algumas fontes. E neste caso foi uma fonte pró-ucraniana, a Deep State, a relatar estes avanços por parte da Rússia. E algumas fontes pró-russas já indicam que os primeiros grupos de sabotagem e de reconhecimento das forças russas já entraram na aldeia de Solotke. Na vila ou na aldeia de Rivanopilha tivemos um ataque com uma bomba do tipo FAB por parte dos russos, como podemos ver neste vídeo, e foi utilizada uma bomba com 3 toneladas de peso.
Da direção da Nova Pavlivka também tivemos desenvolvimentos importantes. Algumas fontes, inclusivamente fontes neutras, relataram que a Rússia intensificou a sua ofensiva em direção a Nova Pavlivka, não só pelo eixo que nós tínhamos originalmente, como também mais pelo leste. E portanto nós estamos a ver que com estas ações por parte dos russos, eles querem primeiro manter as suas linhas nesta configuração, aproximadamente, para depois conseguirem realizar um semicerco a esta cidade e às forças ucranianas para obterem mais sucesso numa possível ofensiva num futuro próximo. Vamos agora à cidade de Pokrovsk, onde também tivemos desenvolvimentos muito importantes e algo estranhos, de facto, e nos últimos dias e nas últimas semanas tivemos muitas provas de presença de soldados russos em toda esta porção pintada a vermelho no mapa. Tivemos inclusivamente fontes pró-ucranianas e grupos militares ucranianos a publicar vídeos de ataque às posições e soldados russos dentro desta cidade de Pokrovsk, como podemos ver neste vídeo. E estas imagens foram todas geolocalizadas em algumas casas dentro desta cidade. Além disso, aqui mais do leste tivemos um vídeo publicado já pelos soldados russos a mostrar como um soldado ucraniano se estava a render a eles. E portanto temos aqui mais um vídeo que prova a presença de soldados russos especificamente naquele ponto do mapa. Estes vídeos são facilmente geolocalizados, mas durante o dia de hoje ocorreu uma situação bastante estranha, que foi a publicação por parte de um grupo militar ucraniano, de uma brigada ucraniana militar, a mostrar como eles estavam a realizar diversas operações e a mostrar como soldados ucranianos se estavam a movimentar dentro desta cidade de Pokrovsk. E tivemos até bandeiras ucranianas a serem erguidas em alguns pontos da cidade, como podemos ver neste vídeo aqui. E de facto é uma situação bastante estranha, porque neste vídeo nós conseguimos geolocalizar algumas destas imagens e elas aconteceram especificamente nestes pontos sinalizados no mapa com uma bandeira amarela e um fundo azul. Contudo, nós sabemos que os ucranianos às vezes realizam e publicam imagens deste género a mostrar que de facto está tudo bem na frente de combate e que os ucranianos possuem um controle forte sobre o que se passa aqui. E portanto podemos considerar que esta situação foi mais um episódio desse género, mas a verdade é que os russos podem possuir um controlo forte sobre estes territórios em Pokrovsk. Contudo, eu já referi em alguns vídeos atrás que eu acreditava que ainda existiam algumas posições ucranianas, alguns focos de resistência ucranianas num conjunto pequeno de casas que ainda não foram limpas pelas forças russas. E provavelmente estes episódios também poderão ser algo desse género, mas vamos ficar atentos a esta situação e se tivermos mais provas de soldados ucranianos presentes nesta cidade, vamos ter que ajustar o mapa. Contudo, até ao dia de hoje tivemos mais provas que nos foram dadas inclusivamente pelas fontes pró-ucranianas e pelas brigadas militares ucranianas a mostrar a presença de soldados russos especificamente nos pontos a vermelho assinalados no mapa. E por isso vamos aguardar. Já os ataques com drones FPV por parte da Rússia prosseguem. Aqui na entrada da cidade de Mirnograd tivemos vários vídeos a mostrar ataques a soldados e posições ucranianos, mas também algumas peças de artilharia e veículos utilizados pelas forças armadas ucranianas. Mas o mais interessante desta direção toda vem-nos especificamente aqui do norte, onde tivemos mais algumas fontes a referir avanços por parte da Ucrânia a norte da vila de Charkov, mas também tivemos uma contraofensiva bem sucedida por parte dos ucranianos, efetuada já a sul desta vila. E tivemos aqui um ajuste no mapa a favor das forças ucranianas, com base num vídeo publicado pelas forças russas, a mostrar um ataque efetuado às posições ucranianas que foi geolocalizado especificamente naquele ponto do mapa e por isso nós colorimos esta floresta a favor das forças ucranianas. E portanto vemos aqui algo bastante interessante a ser planeado pelos ucranianos e o que eles estão a tentar fazer é agora manter as linhas a sul desta vila de Charkov e da vila de Volodymyrivka para depois continuar com uma contraofensiva em direção a sul para desbloquear os ucranianos que se encontram semicercados ou cercados, de acordo com algumas fontes, na cidade de Mirnograd.
Portanto, é algo interessante que nós temos de observar nos próximos dias e por isso vamos ficar atentos a esta situação. Aqui da cidade de Konstantinivka tivemos mais ajustes no mapa a favor das forças russas, que conseguiram conquistar mais alguns edifícios e casas dentro desta cidade, e tivemos aqui um vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar ataques que eles efetuaram com drones às posições russas, e algumas destas casas foram geolocalizadas no mapa, e portanto fizemos este ajuste aqui. Já os ataques às posições ucranianas por parte da Rússia também prosseguem, com drones FPV, como podemos ver aqui, e neste caso foi atacado um veículo armado ucraniano, um tanque, que tentava ali contra-atacar as posições russas. Mas depois este tanque foi primeiro danificado pelos drones russos e depois totalmente destruído. Vamos aqui agora à direção de Siversk e de Liman. E daqui também não tivemos nenhum avanço confirmado no mapa nas últimas 24 horas. Tivemos apenas muitos ataques russos registados à logística ucraniana. Temos aqui mais um vídeo publicado pelos russos a mostrar um ataque deste género ao longo da estrada que liga a vila de Zatikne à cidade de Siversk. Mas aqui à volta de Liman parece que os russos mudaram de tática. Inicialmente, os russos tentaram entrar na cidade de Liman aqui pelo sul, utilizando este eixo de avanço aqui, e os russos até conseguiram conquistar as primeiras casas e os primeiros edifícios desta cidade, especificamente nesta porção do mapa. Só que depois, durante o dia de ontem, os ucranianos realizaram um contra-ataque e conseguiram recuperar as posições perdidas, especificamente aqui. E tivemos a prova disso, que foi um vídeo publicado pelas forças russas, mas durante o dia de hoje tivemos mais vídeos publicados pelos russos a mostrar como eles estavam a atacar os veículos ucranianos que estavam a participar na contra-ofensiva ucraniana. Mas voltando à estratégia dos russos, que inicialmente era um ataque neste eixo de avanço aqui, mas agora os russos, segundo várias fontes, estão a avançar a sul da vila de Novosselivka. Tivemos fontes neutras a registrar avanços por parte das forças russas, especificamente nestes eixos aqui, mas também tivemos fontes pró-russas a confirmar estes avanços. Contudo, para já sem provas visuais para isso, e por isso vamos aguardar. Continuando na direção de Kupiansk, tivemos também bastantes ataques russos realizados contra os veículos e posições ucranianas e, por exemplo, aqui os ucranianos tentam atravessar o rio que passa nesta cidade e realizar alguns contra-ataques. Contudo, estes movimentos por parte das forças ucranianas são logo vistos pelos soldados russos que operam estes drones FPV e são logo atacados. E, por exemplo, aqui temos mais um veículo ucraniano que estava a participar numa contra-ofensiva ucraniana a ser destruído pelos drones russos. Vamos agora à direção de Vovchansk e parece que os russos estão prestes a terminar a batalha por esta cidade e tivemos mais alguns avanços por parte da Rússia relatados por algumas fontes neutras. E portanto vemos que falta mesmo um pouquinho para os russos conquistarem totalmente esta cidade, o que eles vão tentar fazer já nos próximos dias. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condenam qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.